haver uma concha. Uma concha não significava na antiguidade que era o local onde tinha sagradas escrituras. Dá para entender? Tinha sagradas escrituras, as sagradas escrituras estão dentro da concha. A riqueza, a pérola, está dentro da concha. Aquele escrito do outro lado é do século V, mas está falando do escrito hebraico antigo. Não vamos falar do Teofilo, mas como nós começávamos ontem a falar, lembro de Jesus. Ele falava também aramaico e também hebraico, e as escritas eram em hebraico. Tínhamos hebraico e aramaico também, as duas línguas. Síria tem contato com o aramaico, talvez o caminho tenha contato também com o grego, sem dúvida. Portanto, ninguém está falando que Jesus falava grego, mas com certeza tinha que manejar a língua da região. Mas todas as escritas são em hebraico antigo, os mesmos manuscritos do Mar Morto que nós vamos ver daqui a vamos procurar nos desglossar um pouquinho. And the third, cleansing. To wash away. Thank you very much. You're welcome. So this is a very Quando eu estou mudando justamente de imagem, dá para ver as pedras pretas? Nós estamos falando de pedras de basalto. Normalmente quando fala de basalto fala de vulcão. Sim. Aqui não tem vulcão nem parecido, mas as placas tectônicas que tem por baixo da terra, quando abriram-se e empurraram, começa a subir, e do outro lado tem montes muito altos. Se tem muito alto, aquilo que está por baixo, que é aquela pedra, aquela magma, é isso que nós vemos hoje, pedras pretas que eram da região. Mas dá para ver isso que vocês conhecem. Eu sou nascido do campo, vocês alguns também, e sabem que é isso que para moer azeitonas, prensa de azeite, e depois que vai colocar em sacolas, dá para me ver, para me ouvir? Em sacolas, e essas sacolas uma acima da outra vai gerar a pressão e que vai obter azeite. E o azeite para que servia naquela época? Iluminar. Iluminar E alimentar. Alimentação, o que mais? Unção, o que mais? Para unção, certo? Para todo... Não, nós estamos falando do que? Aquilo que ajudava também na medicina, certo? Muitas coisas se faziam. Para a impermeabilização misturavam com azeite, portanto servia para muitas coisas. Mas não sabemos que tinha algo que era chamado o primeiro azeite. Eu gosto muito e eu sou de rir muito quando falam para mim, como que chama aquele azeite especial no Portugal? Virgem. E tem outros que falam extra virgem. Eu sei o que é virgem, não faço ideia o que seja extra virgem. Pelo próprio peso. E esse líquido chamava-se primícias. E essas primícias eram levadas para o templo para Deus. Uma terceira parte, fala na Bíblia, no Levítico, que era entregue para Deus. Primícia é líquido da carne que sai sem pressão de fora. Lembrem três coisas. Primeiro, líquido da carne sem pressão de fora. Número 2, prensa de azeite. Chama-se em hebraico Getsemane. E número 3, Getsemane. Lembram a palavra Getsemane? Da onde lembram? Getsemane. Maná. Sem ajuda aí, Padre João. Não lembram Getsemane? Semana da Páscoa? Na semana da Páscoa, o que aconteceu com Jesus? Foi para onde? Para que cidade? Para o Monte das Oliveiras. Onde tem oliveiras que tem? E onde tem azeite que tem? Prensa de azeite. E como chama-se isso? Prensa de azeite. Se chama-se prensa de azeite em hebraico, como chama-se? Getsemane.
E depois que Jesus foi na Páscoa celebrar a Páscoa e acabando a ceia, acabou Jesus dizendo: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Quando acabou a ceia, para onde foi? Para o Monte das Oliveiras. Para que local? Para um local chamado Cafarnaum. Getsemane. E nesse Getsemane, alguém lembra o que aconteceu com Jesus? Alguém lembra o que aconteceu com Jesus? É? Chorou. E que mais? E, fala. Lágrimas, suor, fala na Bíblia de sangue. E que é sangue? Sangue é o líquido da carne. Mas se está suando, está saindo líquido da carne sem pressão de fora. Se sai o líquido da carne sem pressão de fora, como chamamos? Suor. Primícia. E se é primícia, para onde vai? O templo. Dá para entender a ideia que Jesus não por acaso suou sangue no horto de Getsemane, sino que nós temos a resposta de que está saindo líquido da carne sem pressão de fora, frente à casa de Deus, e Jesus decide se entregar. Está dando a primícia para Deus. Vocês veem como as pedras se podem falar? Se podem nos ensinar as pedras? Se podemos entender coisas que nós pensamos com a mentalidade daquela época. Jesus saiu daqui, onde tinham fábricas de prensas de azeite. Pedro, Tiago e João conhecem a região, moram com ele, são daqui e estão acompanhando ao porto de Getsemane. Só para pensar. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Buenos dias. Bom dia. Bora, gente. Vamos embora. Mais tarde. Canção, mas tem na estrofa central fala: então minha alma adora. Essa é a canção do gato. Então minha alma. Não conhecia? Ah, fantástica. Mas dá para ver o nível que nós temos aqui? Nós temos uma construção branca, pedras brancas posteriores, e alguns já estão até sentados e na sombra. Antigamente tinha muito mais sombra. Em Shabbat, a diferença dos outros dias, nesse local que nós chamamos sinagoga, e na tradução será local de reunião. Muito cuidado com pensar em local de oração, é local de reunião. Quando muda a situação de ser um local de reunião para virar um local de oração? Quando na porta central, que olha para Jerusalém, põe as Sagradas Escrituras. No momento que você tem as Sagradas Escrituras lá, todo mundo está olhando para Sagradas Escrituras, para Jerusalém, a porta está fechada e todo mundo fala: ah, agora virou oração. Vocês lembram que Jesus entrou, e uma das passagens que comentava o Padre João, que entrou no dia sábado, portanto no sábado viraria local, em algum momento, de oração. Onde os homens ficavam nesse nível, as mulheres, dá para ver um andar lá para cima, quase no fim, dá para ver a base de uma coluna, certo? Sim. E do outro lado seria a base de uma porta. E entre as colunas laterais e aquela central, que estaria alta, seria uma galeria das mulheres, as mulheres mais perto de Deus. Isso para cuidar do assunto machista e demais, não. Mais perto de Deus, ele está na comunhão junto com os homens na leitura das Sagradas Escrituras. Sabemos que nas Sagradas Escrituras, quando menos será o Pentateuco,
que vai ficar lá na frente, os primeiros 5 livros da Bíblia, e a leitura vai cronologicamente durante o ano. O objetivo principal que existia antigamente era pensar em algum dia nas festas de peregrinar, chegar a Jerusalém. Esse era o objetivo, portanto, sabemos que as sinagogas antigas não eram muito grandes, porque o objetivo era Jerusalém. E está Jesus também falando em Jerusalém, e está com o objetivo de chegar a Jerusalém. Está falando da Páscoa em Jerusalém, e para a curiosidade de muitos de vocês, nós temos no capítulo 6 do Evangelho de São João, aquele sermão tão marcante do pão da vida. Justamente aquilo que ele está, de alguma maneira, profetizando, mais uma vez, anunciando o que iria acontecer. E muito curiosamente, em alguma das passagens eu gosto muito, como guia, a ideia de quando está a multidão ouvindo ou não ouvindo, que alguém fale, bom, quem quiser ouvir, aproveite, ouça, quem não, vai embora. Normalmente alguns vão embora e quem fica, tu falas, obrigado, vocês ficaram, que bom e demais, você merece. O único que não falou desse jeito foi Jesus. Falou, quem ficou, agora fique sabendo que não é de brincadeira, sino que é para assumir responsabilidades, para tomar um caminho. Vocês lembram com os apóstolos que fala? E é muito, muito marcante todas aquelas passagens, porque a partir desse local e a partir do evangelista João, que tem características muito específicas, está mostrando o que vai acontecer com todo esse caminhar. E tudo isso acontecia muitas vezes aonde? Na sinagoga. Padre João, querias? Não, querias dirigir o coral com o Shema Israel? Que local, com certeza. Não? Todos cantar? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Vocês entendem que estão fazendo uma oração que fazia todo judeu na sinagoga. E nessa sinagoga, alguns ficam olhando uma escrita em grego e falam, ai, que ótimo, uma escrita em grego, antiga e demais. Está falando do cara que deu dinheiro para fazer a construção. Portanto, não é importante, às vezes, as escritas. O importante é mais olhar e procurar entender o que acontecia aqui. Lá na frente, limparam um pouquinho para chegar ao nível que devia ser da época de Jesus. Isso nós sabemos que é de entre século 2 e século 4. E acharam moedas que estariam marcando a riqueza, não só espiritual, também física, quando eram construídas as sinagogas. Não vão para lá, não há já moedas, não vale a pena, adianto para vocês. Nós vemos uma construção aqui de trás que é só complementária, talvez de mulheres que também chegariam para mais e mais ter reuniões nesse local. E lá na frente nós vemos aquela outra construção preta, moderna, que nós vamos chegar daqui a 2 minutinhos mais. Portanto, aquela foto, aquela imagem, vamos nos encontrar nessa ponta para continuar. Está fechado, que é para o animal, para depósito, a cozinha, certo? O silo, o coletor de grão. Sempre que vocês veem pedras levantadas com aquelas outras atravessadas, normalmente é para colocar o feno, alguma coisa no meio, água para os animais e demais. E no nível superior, que precisa o ar, certo? Madeiros atravessados e talvez dessas folhas de tâmaras ou de outra planta que permite o quê?
Vocês sentem a diferença, certo? Quando nós estamos no sol e quando estamos na sombra. Fala, ai, glória a Deus. Não, glória a Deus nada. Glória àquele que pensou que pode, abaixo dessa sombra, sentir outra temperatura. Deus manda e o homem é um intermediário de Deus e aprende das coisas da natureza. Entre as árvores, a diferença de temperatura é muito alta. Portanto, as construções vão fazer do mesmo jeito. Vai procurar a natureza também para ter esse ar, para ter essa diferença. Do outro lado, dá para ver, parece, de longe vocês veem como um disco voador. Não é um disco voador. Ele está no ar, de propósito, mas não porque seja um disco voador, senão deixaram por cima daquilo que foi marcada a casa de Pedro. Nós não sabemos realmente se era a casa de Pedro, sabemos que foram achadas escritas, sabemos que foram achadas coisas, mas poderia ser, com certeza, um local. No século IV marcam igrejas, determinam, vamos lembrar os fatos, e isso tem que ser importante para vocês, ter a lembrança dos fatos, fazem construções octogonais para lembrar a perfeição de Deus, 7, e o Messias, 8. Por isso é octogonal no início, e sempre em todo local que tenha a ver diretamente com Jesus, deixam a pedra testemunial. A pedra é testemunho, a pedra viu passar a Jesus, certo? Então deixavam a pedra como testemunho. Que depois a igreja lembre a Pedro que essa pedra sobre a qual edificará a igreja, poderia ser em qualquer outra igreja no mundo, mas nós estamos falando nas igrejas que têm a ver diretamente com o passo de Jesus. E octogonal, deixaram aí octogonal com 8 pilares, as 8 bem-aventuranças, os 8 pilares do cristianismo. Por isso construíram uma igreja lá acima, precisavam de um local, há 12, 13 anos atrás, começam a pensar, temos que ter um local para a oração também. Meu convite com vocês será então, vamos chegar até lá, vamos entrar na igreja, nós vamos ver a pedra das origens. Más gente si pronto dentro de la Uma moradia e a pedra é testemunha dos fatos. Essa pedra veio passar a Jesus. Isso é importante que tem que ser para vocês achar e entender o passo de Jesus por esses locais. Lógico que vocês veem parte do mosaico no lateral, não sei se vocês olharam para o meu lado, abaixo dos meus pés, para aqueles que estão vindo do outro lado. Vocês veem parte da igreja antiga. Sempre nós temos uma igreja bizantina, do século IV. Depois temos uma igreja na época das Cruzadas, quando voltaram a reconquistar e recuperar os locais santos da Terra Santa. E hoje fizeram essa igreja moderna, que parece um disco voador, e agora dá para entender porque eles não queriam perder esse contato básico através de uma janela e ver a testemunho dos acontecimentos. A pedra original, a pedra que fala, Jesus passou por aqui. Jesus viu passar as coisas. Fizeram todo o octogonal aqui em cima, deixaram os pilares das 8 bem-aventuranças e com certeza do outro lado, vocês lembram aquelas palavras de ser de Pedro, será pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Vocês viram na porta, agora depois vamos ir de saída, vocês vão ver uma imagem de Simão Pedro com as chaves, com o peixe lá embaixo, lembrando aquilo que vai ser o início do caminho. Aqui aparece Cristo, a X e a Rho, uma P maiúsculo com um X de lado, esse é o nome de Cristo. Aparece uma A e aparece outra letra que vocês nem conhecem tanto, isso é Alfa e Ômega, a lembrança de ser o início e o fim. E quando nós vemos a estrela, não precisa nenhuma explicação, a estrela é a luz, é o caminho, é o novo ano. Tem o Santíssimo lá na frente, e o Senhor. Então, diante destas pedras que são testemunho de Cristo, da sua presença e da sua passagem por este lugar, e tendo presencialmente entre nós no sacrário, vamos rezar, pedindo que nos faça ser também nós testemunhas da sua vida, do seu Deus.
agradecemos tudo o que nos ensinas e a forma como continuamente vens até nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, depois de bater aquela foto e aquele comentário, já vamos direitinho para nosso ônibus para continuar e ter uma nossa celebração de... Vamos para Montes Aventurados. Isto tudo tem significado. Entrar em coisas novas, cultura, conhece e aumenta. Mar da Galileia, então Farnaum. Para outra abaixo de alguma árvore, talvez, compartilhando com alguns, ou como naquela multiplicação, com muitos, ou com não, não ficou assim um bocado, mas lá foi. Logo ao dois e vai querer uma bucha. O rapaz disse, que livro é que você quer? Que livro? E volta a mandá-lo para o lado, não é? Tem que cobrir todo e demais. Isso que vocês veem construído na direita é um centro de retiro espiritual. Você veio padre de vergonha. Eles estavam com o padre e estavam no funeral, não era? Pessoal, mais uma vez, se não deu para ouvir, descemos do ônibus e caminhamos diretamente para a igreja. Por favor. Por favor, por favor. Montes Aventurados. Posso tirar um fotografia? Como é que seja ali o... Posso falar? Sabes como é que se chama Mariana? Podes calar a boca. E era mais fácil para as pessoas escutarem Jesus e juntava-se, Jesus gostava muito de estar por aqui, juntar-se e ensinar aqui as multidões, que era mais fácil estar próximo e em contato com eles. Também muitos dos milagres de Jesus aconteceram aqui, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tudo isso aconteceu aqui assim à beira do lago, olhando o lago, essa água que é a figura também de Jesus Cristo, que é fonte de água viva.
Sermão da Montanha, onde Jesus ensina as bem-aventuranças, que são um caminho de vida para nós. Então vamos celebrar, hoje vamos substituir o Evangelho do dia justamente pelo Evangelho das Bem-aventuranças. Vamos celebrar, acolher a palavra, acolher aquilo que Jesus nos diz, e imaginando de facto que é Ele que o diz neste momento e neste local a cada um de nós. Onde o disse há 2000 anos atrás a quem o escutava, Jesus o diz hoje a este grupo peregrino, a cada um de nós que nos juntamos aqui para celebrar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Irmãos, reconheçamos as nossas faltas e possamos humildemente o perdão de Deus para mais dignamente celebrarmos esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, Que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Ai daqueles que, deitados em sua cama, planeiam a injustiça e tramam o mal. Ao romper do dia, logo praticam o que está ao seu alcance. Cobiçam os campos e roubam. Desejam as casas e apoderam-se delas. Escravizam o homem e a sua casa, o dono e a sua herança. Por isso diz o Senhor: eu penso em mandar contra esta gente um castigo de que não podeis livrar a cabeça. Não mais andareis de fronte erguida, pois será um tempo de desgraça. Nesse dia entoarão contra vós uma sátira e vos cantarão assim os seus lamentos. Estamos totalmente arruinados. Os bens do meu povo foram confiscados e não há ninguém para nos devolver. Os nossos campos são entregues a quem nos tiraniza. Por isso, não haverá ninguém que tire à sorte uma porção para vós na Assembleia do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor, não vos esqueceis dos pobres. Não vos esqueceis dos pobres. Senhor, porque vos conservais à distância e vos escondeis nos momentos de angústia. No seu orgulho, o ímpio oprime o pobre, seja apanhado nas intrigas que tece. Senhor, não vos esqueceis dos pobres. O ímpio vangloria-se das suas ambições e o avarento felicita-se a si mesmo. Desprezando o Senhor, o ímpio diz na sua arrogância: não há quem me castigue, Deus não existe. Senhor, não vos esqueceis dos pobres. A sua boca está cheia de maldição, perjúrio e mentira. Na sua língua só há malícia e iniquidade. Faz emboscada junto às povoações